Compartilha o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Então, elas ainda continuam do mesmo jeito. E eu continuo apaixonada, louca, amando Deus, porque Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Um dia, quando eu criar coragem, não por vergonha de Deus, mas por vergonha de. Não sei, eu sou um pouco tímida. Eu vou mostrar uma carta que eu fiz pra Deus. Eu tenho muito orgulho do que eu sinto por Deus, mas é, eu fico meio tímida assim. São coisas bobas, mas são coisas que só eu sei, que tem história. E eu escrevi uma carta pra Deus. E eu amo demais ele. Ele é tudo pra mim. Tudo que ele fez por mim não tem preço. É, o que ele fez na minha vida, se alguém falar bem assim pra mim, a Bíblia não é verdadeira, não foi Deus que escreveu, se alguém conseguisse provar isso, eu ia falar, olha, essa é a mentira que mudou a minha vida. Essa foi a mentira que mudou toda a minha vida. Mas você não vai conseguir me falar que isso não é verdadeiro porque eu sinto. Eu ouço, eu ouvi, eu vivi e ele foi me chamar no meu quarto. Ele mudou minha vida, ele fez eu não sentir falta de uma coisa que me aprisionava, de duas coisas e às vezes até mais, é que eu não tô lembrando agora. Mas os meus piercings, o meu vício no homossexualismo, eu não era viciada em drogas, porém eu usava e amava, tava quase viciando. Era uma vida muito complicada que eu tinha. Só Deus mesmo pra me tirar. Um caso impossível. E as minhas tatuagens, hoje em dia eu não gosto do que eu vejo. Eu não admiro. Eu olho no espelho e vejo elas e fico pensando, elas não poderiam estar aqui. Porque hoje em dia eu quero sair com a blusa mostrando o ombro, porque não tem nada a ver você mostrar o ombro, né? É, e eu fico com vergonha porque eu tenho uma tatuagem no ombro. A outra tatuagem minha é na costela. Tá escrito: Menina, você pode ser o que você quiser. E eu pensava bem assim, que eu poderia ser o que eu quisesse. Se eu quisesse ser boazinha, eu poderia ser. Se eu quisesse ser. Qualquer coisa que eu poderia ser. Então, tipo assim, isso pra mim significava liberdade também, que eu conseguiria, porém, eu não conseguia ser o que eu quisesse. Porque quando eu tentava sair dos meus vícios, o que me prendia, eu não conseguia. E eu só me enganava com essas frases que eu colocava, que eu coloquei no meu corpo, né? E ficou aqui, até hoje. E essa aqui, essa tatuagem que eu tenho, foi do meu último relacionamento que eu tive com a menina. E eu fiz essa tatuagem, uma semana depois eu soube que ela fez uma também, mas não foi por causa de mim. E eu falava que a gente era alma gêmea e essa tatuagem eu tinha feito por causa que eu ia guardar o meu dedo para colocar só quando a gente casasse, ia colocar só a aliança que a gente ia casar. E ela mora no Brasil, então isso pra mim era tipo guardando o meu coração pra ela. Hoje em dia, graças a Deus, e eu já mandei uma mensagem pra ela uma vez. Hoje em dia eu já não converso mais, mas eu mandei pra ela uma vez uma mensagem falando: olha, é, Deus te ama e eu tô orando por você. E eu oro mesmo por ela. Eu tenho o nome dela no meu caderno de orações. Meu marido ora por ela. Eu não sei qual seria a reação dela saber disso, né? Mas ela ficou, tipo, muito triste comigo, porque eu voltei pra igreja, mas eu tô feliz e eu espero que um dia ela experimente a mesma coisa que eu tô sentindo com Deus. Eu espero que um dia ela possa ser liberta por Deus e todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu falei pra cada uma, um dia eu vou contar isso pra vocês.
que eu ia falar delas quando eu ficasse muito famosa. Para cada uma das meninas que eu me relacionei, falei que eu ia falar delas. E hoje em dia, por acaso, né, eu tô falando delas, mas eu gosto das pessoas, não com desejo, não com malícia, eu gosto delas como pessoa, como amigas, mas hoje em dia a gente já não conversa porque eu não tenho assunto e os assuntos que eu tenho já não bate com delas, elas só pensam em mulheres, elas só pensam nessa vida de farra, elas não pensam em Deus e o meu assunto é só Deus. E tem algumas que me criticam, que não gostam das minhas atitudes de como eu casei. Então, eu não converso mais, mas também não sinto falta porque Deus supre todas as minhas necessidades. Eu não sinto falta do mundo que eu vivia. Não, jamais. E eu só queria que Deus mudasse a vida delas. Que um dia ele alcance cada pessoa que me critica. E esse vídeo é só para falar sobre a libertação que Deus faz. Eu tenho muitos vídeos sobre testemunhos porque a minha vida toda é um testemunho. Eu vivi o tempo todo fugindo de Deus, eu vivi o tempo todo pensando que eu não ia voltar para Deus. Porém, nessa tatuagem que eu coloquei, menina, você pode ser o que você quiser, eu tava pensando que se eu voltasse um dia para a igreja, no meu subconsciente, eu acho que eu tinha já a consciência de que eu ia voltar, que eu não ia aguentar ficar longe de Deus. Então eu falava assim, então eu vou poder ser crente também. E aí, mas não é bem assim que as coisas acontecem. E hoje em dia eu não gosto de nenhuma delas. É errado sim fazer tatuagens, é errado sim fazer piercings. O que eu mais tenho nessa vida é testemunho, graças a Deus. E eu espero que cada testemunho meu edifique a sua vida. Eu espero que cada testemunho meu possa fazer você pensar o tanto que Deus é grande. Que se Ele fez comigo, Ele consegue fazer com você também. Eu era uma pessoa tão complicada, um caso tão difícil, uma coisa tão séria. E às vezes as suas coisas são mais fáceis aos olhos do ser humano, ou às vezes são até mais difíceis. Porém, se ele faz coisas pequenas ou grandes, ele consegue resolver o seu caso. Nada é impossível para Deus. Tem um versículo que fala que para Deus tudo é possível. Então, eu fiquei, tipo, muito feliz com Deus. Depois que eu tirei os meus piercings, eu me senti mais próxima de Deus. E hoje em dia, nossa, graças a Deus, eu tenho a presença dele o tempo todo. Ele nunca me deixou. E, nossa, cada aflição que eu passo, mas Deus tá do meu lado. Eu tô chorando e Deus tá lá me refrigerando mesmo minha alma. Tipo, você tá chorando, mas você tá em paz. Você tá doendo, mas tá em paz. E é isso que eu sinto hoje, todos os dias da minha vida. Essa foi a recompensa. Essa foi a recompensa. E quando eu tirei aqueles piercings, eu olhei pro céu. Eu tava dentro de casa, mas eu olhei pra cima e falei, Deus, eu só tirei esses piercings pelo Senhor. Eu falei, Deus, não, não deixa eu desistir. Não deixa eu sair dos seus caminhos. Eu não quero desistir nunca. Eu quero morrer com o Senhor. Eu quero morrer dentro da igreja. Eu quero morrer dentro do seu altar. E se o Senhor me der a honra, eu quero morrer ou orando ou cantando. Eu louvo a Deus muito. Tanto em louvores, quanto pregando uma mensagem para uma pessoa sozinha ou para uma pessoa na praça. Eu louvo a Deus quando eu tô aqui no meu quarto e eu sinto a presença de Deus. E eu começo a cantar. Eu louvo a Deus quando eu oro. Eu louvo a Deus quando eu leio a Bíblia e eu vejo um versículo que mexe comigo. Eu glorifico a Deus sozinha. E pra mim, Deus é tudo na minha vida. E Ele fala comigo, ele me fala o que ele gosta, ele fala que ele não gosta, ele não tem essa coisa de virar pra mim e me deixar confundida, não só comigo, com qualquer pessoa que conversar com ele, tiver intimidade com ele, ele conversa, ele fala e ele mostra. E
eu sempre falo pra Deus, Deus, se o Senhor não estiver gostando de alguma coisa, fala pra mim, porque eu não quero ficar fazendo alguma coisa que o Senhor não goste. E ele sempre fala. E isso foi uma das coisas que ele falou, que ele não gostou dos meus piercings, que ele não gostava disso. E quando passou um tempinho, eu tive uma experiência que eu olhei no espelho e eu me achava muito feia antes de eu me converter. Depois eu não parava muito pra me olhar no espelho, mas chegou um momento que eu olhei no espelho, depois de eu ter orado, eu olhei no espelho do meu quarto e fiquei me olhando. E eu fiquei olhando e eu falei, nossa, eu tô tão bonita. Eu me achava tão feia, eu me achava tão estranha. E mesmo eu tirando fotos bonitas, depois eu já me sentia. Eu acabava de tirar a foto e já me sentia totalmente feia. E os piercings foram uma maneira de me deixar bonita. E quando eu tirei, eu pensava que eu ia sentir falta, que eu não ia me sentir bonita. Mas graças a Deus, e só veio no meu coração. Você é linda, minha filha. Eu te fiz linda. E eu comecei a chorar e eu fiquei assim emocionada e eu sentia a presença de Deus, assim como ele fala quando ele conversa comigo, quando ele fala comigo tanto em profecia quanto no meu quarto quando eu tô orando. Um dia eu vou contar um testemunho de uma oração que eu fiz e eu senti Deus. Mas não vai ser hoje. Vou deixar para outro vídeo esse testemunho meu. Então, eu fiquei, tipo, muito, muito, muito feliz. E o meu coração arde quando eu converso com Deus. Meu coração começa a doer, tipo, mas não é uma dor agoniante. É uma dor, tipo, como se fosse um fogo que fica no meu coração, um fogo mesmo. E no meu coração, no meu peito, não sei, mas não é no peito de fora, é tipo dentro, sabe? Pode parecer estranho, pode parecer bizarro, mas é uma coisa que acontece comigo. E eu sempre sei que é Deus. E eu começo a ficar, tipo, feliz, vem uma alegria, uma paz, e esse fogo que queima dentro do meu coração. Eu acredito que é no meu coração, que fica batendo, pulsando mais forte. Eu sei que é Deus. E aconteceu isso comigo. Eu olhei no espelho, eu senti no meu coração falando isso pra mim. E começou a queimar, eu comecei a chorar. E eu dou graças a Deus, eu me emociono só de lembrar dessa parte da minha vida. E eu dou graças a Deus que ele me fez assim. Hoje em dia eu me amo e eu só pedi pra Deus pra me ficar com as covinhas. Eu falei, Deus, se for de sua vontade, o Senhor deixa eu com as covinhas, porque eu queria tanto ter covinhas. E hoje em dia eu fiquei um mês com piercing. E a menina foi e falou pra mim, olha, não tem como você ficar com covinhas quando eu furei. Eu queria as covinhas, mas eu ia deixar o piercing de cristal, daqueles mais pequenininho com cristalzinho, porque eu gostava de cristal no rosto. Então eu fui e falei pra Deus, Deus, se for de sua vontade, o Senhor deixa eu com as covinhas, mas se não for, pai, pode tirar. Eu só quero o Senhor, né? Então, pra mim não importava se eu ficasse sem ou não. E aí eu fiquei. Hoje em dia eu tenho. E são bem fundos, por mais que na tela não apareça. São bem fundas as minhas covinhas. Hoje em dia eu continuo e eu fiquei menos de um mês com o piercing, porque eu tirei bem rápido, não chegou a um mês. E graças a Deus que ele me deixou do jeito que ele queria. Hoje em dia eu tenho paz, eu tenho alegria. E é isso. Eu quero te incentivar, você que não acha que não vai dar conta, que você gosta muito disso. Se você tá no caminho de Deus, escolhe Deus. Se ele te pediu isso, se ele falou com você através desse vídeo, porque às vezes a gente fecha o coração e ele tá falando com você agora. Se você tá vendo esse vídeo, não é por acaso, não. É porque Deus quer que você ouça isso. Então, tira, não importa, porque Deus vai suprir todo esse lugar que tem no piercing. Você não vai nem sentir falta. Você vai sentir alegria, porque você vai estar mais perto de Deus, você vai estar obedecendo a Deus. E comigo foi assim, eu obedeci a Deus e
deu tudo certo. E se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu curtida, seu like. E que Deus te abençoe muito. Eu torço pra vocês, eu oro por vocês. Se você não vai pra igreja por causa do seu piercing, deixe de bobeira. Porque Deus, ele não quer saber como que você vai chegar lá, não. Ele quer saber como que você vai ficar depois que você sentir a presença dele totalmente, que você saber que ele existe, que você saber que ele importa com você, que você saber que ele quer transformar a sua vida, como que você vai continuar? Se você vai escolher o piercing ou se você vai escolher ele. Então, eu aconselho a escolher Deus, porque o piercing nunca supriu todas as minhas necessidades igual Deus. E é isso que eu venho deixar para vocês. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção na mão de Deus. Eu oro muito por cada um de vocês. Vocês não têm noção. Eu peço para Deus em todas as minhas orações, porque esse canal é de Deus, não é meu. Não é honra minha. Meu rosto aparece aqui, mas quem tá falando através de mim é Deus. É Deus, que nenhuma glória seja dada a mim, tudo seja para Ele, porque eu sinto e entrego para Ele todo o dia. E quando eu olho o meu testemunho, que tá com muita visualização, eu falo: Deus, é o Senhor. Não é para mim, é pro Senhor, que o Senhor opera. Porque a minha palavra ajuda, mas o que muda é o Espírito Santo, não sou eu. Quem tá tocando agora no seu coração não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Então, mude por Ele. Faz a sua parte, que a dele, você não vai ter nem noção de como que ele preenche tudo que tem no seu coração, assim, de vazio, que você se sente mal, que você se sente para baixo. Nossa, hoje em dia comigo não tem nada disso, graças a Deus. Eu me sinto linda, mesmo quando eu não tô. E Deus é bom, Deus é mesmo bom. E é isso, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que a gente se encontre, se a gente não se encontrar aqui na terra, que a gente se encontre lá nos céus. Que Deus te abençoe. Nossa boca